Esta semana, o Jornal da Justiça, em parceria com a FIENG, trata do tema empresarial. Estamos em mais uma edição do Jornal da Justiça. Hoje estamos gravando aqui na sede da OAB de Uberlândia, que queremos agradecer ao Dr. Egmar, que nos convidou para estar aqui hoje. E, portanto, temos aqui como convidados especiais o Dr. Cícero Penha, que é nosso presidente de Conselho de Relações de Trabalho aqui da nossa regional da FIENG, a doutora Verônica, que é advogada trabalhista e também assessora da FIENG, e o Odorico, que também é meu vice-presidente na FIENG e também presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Araguari. O nosso assunto de hoje é sobre o custo trabalhista, sobre o dia a dia da empresa referente ao custo do trabalho. Portanto, nós convidamos essas três autoridades para estar aqui conosco hoje, para a gente ter um diálogo para informar você, telespectador, do dia a dia, o que está acontecendo hoje no mundo do trabalho. Primeiramente, para a gente aquecer o debate, vou passar a palavra para o Cícero Penha, que vai nos dar aí uma abertura, falando para nós sobre a visão dele sobre o trabalho. Doutor Cícero. O cenário trabalhista e sindical do Brasil hoje, ele está carecendo de uma, nós chamamos de reforma, mas na verdade, carece de uma modernização, e há um clamor de todo o empresariado para que o custo do trabalho seja revisto por quem tem a responsabilidade de fazer isso, e que haja uma participação não somente da parte dos empregadores, mas evidentemente das demais partes, que são o mundo sindical, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, os próprios representantes da Justiça do Trabalho, porque o custo do trabalho hoje, que em média está na faixa de 102%, chegando em algumas categorias a quase 200%, dependendo do acordo coletivo e da convenção, está insuportável. E mais do que a questão do custo trabalhista, que é o custo financeiro, nós temos um problema sério, que é o custo gerencial, que representa hoje todo esse imbróglio trabalhista que nós temos no Brasil. Nós temos alguns quilos de legislação e o empregador hoje, ele não sabe, na verdade, qual é o seu custo e nem tampouco o passivo oculto que ele tem na área trabalhista. Cícero, só no Brasil que a gente percebe que a pessoa tem um salário na carteira, vamos dar um exemplo aqui, R$1.000 na carteira, e os encargos sociais que a empresa paga, como você disse, na faixa 102, 103, em alguns casos em até 200%. Só que o trabalhador não recebe os R$1.000, ele recebe menos do que isso, porque também ele tem um desconto da parte do trabalhador. Isso não é também, vamos dizer assim, uma forma errada da gente de remuneração? Eu acho que ele é um fator de inibição e é um fator que, inclusive, faz com que os empregadores restringam o máximo as suas contratações. Então, nós temos uma situação que é assim: quem paga acha que está pagando caro, quem recebe acha que está recebendo pouco, e alguém está ficando com essa contrapartida. Esse alguém nessa contrapartida aí, leia-se o sistema tributário nacional, leia-se o modelo hoje de tributação sobre a folha de pagamento, leia-se também o custo burocrático que tem para administrar esse modelo trabalhista que nós temos. Aí envolve as mais diversas entidades federais que, de alguma forma, são responsáveis pela condução desse modelo trabalhista que nós temos no país. Doutora Verônica, o que é a posição da FIENG referente a esse excesso de leis? O que está sendo feito hoje pelo sistema FIENG para diminuir esse excesso de leis? É um assunto dos mais preocupantes, essa questão do excesso de leis, principalmente na área trabalhista. Nós temos, quando se fala em legislação trabalhista, pensa-se na CLT. A CLT, ela tem 900 e poucos artigos, mas as empresas, elas são obrigadas a cumprir não só a CLT, tem a parte trabalhista da Constituição Federal, que é extremamente significativa, tem a própria CLT, tem a legislação, que a gente chama de legislação esparsa.
Vou dar um exemplo, a legislação do Vale Transporte, a legislação do FGTS. Apenas essas duas que eu estou citando são leis ordinárias que elas não estão contidas na CLT. E aí vai, lei do repouso semanal remunerado. Então, além dessas leis, nós temos portarias, normas regulamentares, instruções normativas. Então, as empresas, a empresa que ela quer cumprir todas as leis, todas as portarias, mas isso é praticamente impossível, porque é de uma complexidade enorme. Além da complexidade, a complexidade que gera o passivo, que o doutor Cícero falou, a complexidade passivo por quê? Porque as empresas não conseguem aplicar tudo que está ali disposto na legislação. Além disso, quando existe esse emaranhado jurídico, isso faz com que, quando há um conflito e que o judiciário vai decidir esse conflito, hajam interpretações diferentes dentro do próprio Poder Judiciário. Então, a FIENG, ela até é um dos assuntos que a gente, sempre que tem oportunidade, a gente traz ele para discussão. Mas já se tentou fazer alguma coisa, mas confesso que a gente não tem conseguido muito êxito nisso, porque também os nossos legisladores, os nossos congressistas, eles gostam muito de fazer novas leis, principalmente na nossa área, porque tem um impacto muito grande. A área do direito do trabalho tem um impacto social muito significativo. Então, a gente fala sempre, olha, as empresas não conseguem, não suportam mais novos benefícios, novos adicionais obrigatórios, porque uma coisa é a empresa querer conceder aquele benefício para seus trabalhadores, ou então numa negociação coletiva, ela dispor lá que vai dar o tal benefício X. Outra coisa é vir uma lei obrigando a todos indistintamente. Então, o que a gente tem feito é falar sobre esse excesso da legislação e que isso causa, além de aumentar também o custo do trabalho, causa esse passivo, que é um passivo oculto, que ninguém sabe quanto custa um trabalhador hoje. E o custo administrativo. E o custo, exatamente. As empresas, elas têm que ter uma área administrativa, uma área de pessoal extremamente bem aparelhada para conseguir seguir tudo que tem que ser feito. E a nossa legislação possui, além dela ser excessiva, ela é muito burocrática. A gente tem vários exemplos de dispositivos que não coadunam com o mundo de hoje. Então, que tinham que ser modernizados, flexibilizados, mas isso também é um outro ponto que a gente pode abordar depois. Cícero, quais os países hoje estão mais avançados nessa questão trabalhista? Olha, a Inglaterra, que tinha uma legislação bastante socialista nesse aspecto, ela fez uma reforma durante o governo Thatcher, que mudou bastante, tanto que a questão do emprego, o desemprego na Inglaterra sofreu uma mudança muito positiva, né? Se você vê os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, a legislação americana quase não tem é muito normas. pequena. É um país que dá liberdade para empregado e empregador decidir seus destinos, seus rumos. Claro que tem uma legislação básica. Quando nós defendemos no Brasil uma reforma trabalhista, nós não estamos defendendo eliminar pura e simplesmente direito do trabalhador. Essa é a voz que os sindicatos levantam, que todo mundo diz, para intimidar quem está pregando uma modernização das relações do trabalho. O empresário não está preocupado com o custo trabalhista visível, básico, fundo de garantia, 13º, férias, essas coisas, não. Está preocupado com o custo que ele não consegue planejar, que está na burocracia, que está numa série de artifícios hoje que podem ser utilizados para se arrancar no final de um contrato valores em uma demanda trabalhista que ninguém tinha previsão disso. Então essa é a situação que nós estamos vivenciando. Na verdade, quando você pega, por exemplo, o pequeno e o médio empresário, ele tem medo hoje do emprego. Sim. Ele tem medo. E aonde ele puder evitar e cortar, ele corta. E aí, nesse medo de dar um emprego, a gente volta para o início aí da conversa, que é a questão do custo do trabalho.
Porque quando a gente pensa que esse 102%, como já foi falado aqui, os empresários têm medo de dar emprego. Então, o que acontece muitas vezes? Nasce aí, aumenta a informalidade. E a informalidade, ela é ruim para todos, ela é ruim para o país, ela é ruim para a sociedade. Porque quem é informal não recolhe previdência social, depois tem um problema, quem que vai arcar com esse problema que aquele trabalhador teve? Então, quando a gente fala que o custo do trabalho é muito alto, é porque a gente quer que ele seja menor para estimular as empresas a abrirem novos postos de trabalho formais. Que isso é o que traz o crescimento para o país, como um todo. Nós precisamos, conforme a doutora Verônica está colocando, nós precisamos desamarrar isso um pouco, sabe, Pedro? Nós precisamos desamarrar isso. Hoje, para você dar emprego, por exemplo, um jovem hoje, que já anda desmotivado, que não tem dificuldade danada, que não tem experiência nenhuma, né? A empresa tem que arcar com os mesmos custos que tem que arcar com uma pessoa que já tem uma experiência, já tem mais tempo de janela, digamos assim. Que raios de incentivo nós temos no país hoje para dar emprego para o jovem? Nós não temos incentivo. Uma outra coisa interessante, até que o Cício colocou, foi a questão na Europa, o que aconteceu com a Europa nos primórdios da década de 70, 80, que começou a ter uma evasão de empresas por causa do custo trabalhista. Essas empresas começaram a procurar outros países que tinham um custo bem menor, onde se aportaram para estar produzindo os seus produtos. E a Europa, enxergando essa situação, começaram a rever a sua questão trabalhista para atender a necessidade da demanda que tinha. Então, eu acho que hoje, se a gente pensar em termos de Brasil, nós estamos indo para o mesmo caminho. Se nós não começarmos a pensar em diminuir essa carga trabalhista, vai acontecer o que aconteceu na Europa na década de 70, na década de 80. Você colocou um ponto aí que eu acho que vale a pena a gente explorar mais um pouquinho, porque o telespectador deve estar se perguntando, bom, mas se tem todos esses problemas, e como que as empresas estão reclamando de que não estão encontrando gente, que está escasso a força de trabalho, apagão da mão de obra, apagão de talentos, como é que isso se encaixa nesse cenário, né? Então ocorre o seguinte: nós temos realmente uma demanda aquecida por novos talentos. É uma realidade, em função de que a economia, por fatores internos e externos, ela se aqueceu. Não vale aqui, não dá tempo aqui debater por que a economia aqueceu. Mas o fato é que ela é um aquecimento. Nós poderíamos ter muito mais vagas abertas. Nós poderíamos estar aproveitando muito mais gente. Por que as empresas estão tendo dificuldade? Porque elas precisam de pessoas mais preparadas para entrar já jogando o jogo. Então elas estão procurando pessoas com mais qualificação, e qualificação não é só formação escolar, né? Tem uma série de competências que são analisadas quando se fala de formação e preparação de pessoas. Mas o Brasil tem muita gente desempregada, tem muito desemprego no Brasil, não se iluda com isso. Todos os dias eu recebo carradas de currículos, de pedidos de emprego, e nós analisamos e vemos que não temos condição segundo o IBGE, os números divulgados agora recente, nós temos 14 milhões de analfabetos. Quer dizer, praticamente 6 a 7% da nossa população. Quer dizer, aí já nos mostra que realmente nós temos um grave problema aí social. Não tem a menor dúvida. E hoje as empresas brasileiras não têm incentivo para dar treinamento para os seus colaboradores. Ela tem que tirar do seu resultado final. Não há. E pior. Por isso o baixo investimento que nós ainda temos em formação e educação corporativa. Tem que ser durante a jornada. Isso, porque se for depois da pior jornada... é isso, além de arcar com o custo do treinamento, tem que ser durante a jornada, porque poucos trabalhadores aceitam o treinamento pós-jornada. E a justiça pode entender... Às vezes até aceita, mas aí vem o sindicato, vem alguém não sei de onde, diz assim, não, esse horário que você passou em treinamento e fora do horário expediente, você tem que saber como hora extra. Isso desestimula, há um desestímulo. É criado um passivo. Dorico, como é que está a questão dos acordos trabalhistas? Bom, antes de você responder, vamos finalizar o primeiro bloco, voltamos já. A
Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 3214-4601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. De volta ao segundo bloco, a questão colocada ao Odorico era referente aos acordos trabalhistas. Como é que está sendo visto hoje pelos empresários, pelos presidentes sindicatos patronal, essa questão dos acordos trabalhistas? A reforma sobre as 44 horas deve ser pelo acordo ou deve ser pela lei? Bom, no meu ponto de vista, a reforma da redução de 44 para 40 horas deveria ser feita em acordo coletivo. Cada setor sabe o que representa 44 horas e o que representa 40 horas. Não podemos fazer de maneira global, porque tem setor que se adapta com 40 horas e tem setor que não se adapta. Se você pegar o setor comércio, de prestação de serviço, se adapta com 40 horas. O setor produtivo de indústria já não se adapta, já seria um custo bem maior. Agora, com relação aos acordos, ultimamente a coisa tem complicado bastante, porque tem se falado muito em direito e não tem se falado em obrigação. Eu acho que se lutar por direito, acho que tudo bem, mas eu também teria que lutar por obrigação também. E a gente não vê que o outro lado está pensando em obrigação, ele está pensando em resultado financeiro. E eu acho que o negócio não é por aí. O grande problema dos acordos e convenções é o pouco espaço que o setor patronal tem para negociar. Aliás, esse é um dos pontos assim cruciais da nossa realidade nas relações do trabalho. Porque negociação entende-se o quê? Concessões de ambos os lados. Por mais que venha alguém e diga, mas o lado do trabalhador é o lado mais fraco. Não naquele momento ali da negociação. Então, quando as empresas, os sindicatos patronais tentam alguma negociação e flexibilizando algum dispositivo legal, vou dar um exemplo simples aqui, a questão das férias. A CLT fala que empregados com mais de 50 anos não podem dividir férias. Isso foi feito numa época, você vê, a CLT de 1943, numa época que uma pessoa de 50 anos era considerada uma pessoa que nem podia, eu acredito que na época achavam que não podia nem trabalhar. Então, para proteger essa pessoa, colocam lá, não, férias do empregado com mais de 50 não pode ser dividido. E aí tenta-se negociar isso, colocar isso em acordos ou convenções coletivas, que é uma aspiração do próprio trabalhador, porque ele às vezes não quer sair 30 dias de férias. E aí o setor patronal fica receoso de falar, não, olha, mas a lei fala que empregado com mais de 50 anos não pode dividir férias. Eu sei que vocês estão até me pedindo isso, mas eu tenho receio, porque depois eu coloco isso no acordo, vem a justiça e fala que é contra a lei, que está prejudicando a saúde do trabalhador, que ele tem que ter, que ele vai descansar com 30 dias e não com 15 e 15. Agora, isso não tem nenhuma comprovação científica que você descansa muito mais com 30 do que 15 e 15, que é até uma coisa muito mais razoável. Pedro, esse exemplo que a doutora Verônica deu ilustra muito bem aquilo que eu disse no primeiro bloco sobre a modernidade, sobre a necessidade de modernizar. Quando se fala em reforma, né, nós temos que pensar por esse lado, porque isso é um custo.
Sim. Isso tem um custo administrativo, isso tem um custo operacional forte, porque você não pode fazer determinados procedimentos dentro da empresa que você poderia contar com a flexibilidade por parte do próprio empregado, né? Porque a legislação não deixa. O espaço para se negociar hoje é muito pequeno. O Estado regulamentou tudo. Aquilo que ainda não está regulamentado, ele está regulamentando assim aos montes. Então, o empregador hoje está numa camisa de força e o próprio empregado também, nesse aspecto, da modernização das relações. Então, quando nós falamos em mudar, é mudar principalmente nesse aspecto, porque o país tem uma legislação atualizada para a sociedade que trabalha nos dias de hoje e não de quase 70 anos atrás. Esse é o ponto que nós defendemos. Realmente essa questão da modernidade, né, realmente preocupa, e eu acho que a gente tem feito um trabalho constante nisso. Agora, eu não sinto sensibilidade no Congresso. Acho que o Congresso, como a senhora disse mais cedo, realmente eles ficam lá querendo fazer novas leis e talvez não se preocupando, né, em reformar as leis que estão aí arcaicas, né, e atravancando aí o progresso do país. Dorico, referente a isso, quais os movimentos empresariais hoje que estão acontecendo, né, referente a, como disse aqui antes, da redução da carga horária, dessa reforma trabalhista? O que o empresariado tem feito com os deputados e senadores lá em Brasília? Bom, eu acredito, Silvio, que o empresário em si tem feito muito pouco. Nós precisávamos se organizar mais, participar mais, e isso a gente não tem visto. O que nós temos visto são ações isoladas por associações de representação e assim por diante. Agora, nós precisávamos cobrar mais, e isso, como empresário, nós estamos assim, muito aquém do que precisa ser feito. Precisava fazer muito mais ainda. O problema é como vender essa ideia, porque quando no governo Fernando Henrique tentou-se, até o Cícero já falou, já tocou nesse ponto mais ou menos, no governo Fernando Henrique tentou-se fazer uma flexibilização da legislação trabalhista. E era assim, mediante negociação coletiva, alguns direitos poderiam ser flexibilizados. Mediante negociação coletiva, o que quer dizer? Tem que ter a presença do sindicato dos trabalhadores, não é a empresa com o trabalhador sozinho, é a empresa com o sindicato dos trabalhadores ou o sindicato patronal com o sindicato dos trabalhadores. E era até um rol muito pequeno de direitos que poderiam ser flexibilizados. Isso na época foi bombardeado até com passeatas, falando que o governo estava tentando acabar com o 13º salário, com o fundo de garantia, que são condições que a gente sabe que não são imexíveis, são imexíveis. Isso não se mexe. Os empresários já têm isso nos seus custos e tal, mas era mexer com o quê? Com jornada de trabalho, poder estender a jornada, diminuir o horário de refeição, que hoje um dos pleitos que as empresas mais apresentam é a possibilidade de reduzir o intervalo de alimentação para meia hora, porque hoje só é possível com autorização do Ministério do Trabalho e não se consegue essa autorização. Com isso, o empregado podia até sair mais cedo. O empregado podia sair mais cedo, principalmente para essas empresas que trabalham até mais tarde. Então, isso foi bombardeado de uma maneira que, assim, parou-se de falar, porque como ele disse, o empresário tem que fazer mais. Concordo, tem que fazer mais. Agora, o nosso discurso tem essa dificuldade, porque é muito mais fácil um deputado, um senador ficar falando em prol do trabalhador do que vir com um discurso que, no fundo, o que a gente quer? A gente quer ter mais condições de oferecer empregos formais e dignos aos trabalhadores. Então, pelo jeito, Cícero, essa reforma trabalhista não vai sair de forma alguma? É muito difícil a reforma sair. Ela poderá até sair de uma forma gradual. Sair uma reforma completa, no meu ponto de vista, podemos esquecer. E por quê? Porque nós temos que conciliar muitos interesses. Nós temos que conciliar os interesses de quem trabalha, os trabalhadores no chão de fábrica, nos escritórios, nas lojas, em todos os locais. Nós temos que conciliar os interesses dos empregadores, e nós temos divergências de opinião também, mesmo no meio de quem emprega. Nós temos que conciliar aí a opinião
das entidades que zelam pela proteção dos trabalhadores, que são o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, que também tem a sua opinião, tem a sua visão. Em poucos países tem Justiça do Trabalho. Em poucos países tem Justiça do Trabalho especializada. Todos eles têm Justiça do Trabalho, mas Justiça do Trabalho especializada. Dentro da Justiça comum. Sim. A maioria dos países tem a Justiça do Trabalho dentro da Justiça normal, comum deles. O Brasil é especializado. Né? Então, tem que conciliar aí muitas visões, opiniões. Então, a visão dos sindicatos. Aí, quando nós estamos falando do sindicato, nós falamos desde o sindicato de base até as confederações. Então, quando você joga isso para discussão, o próprio Congresso Nacional fica com medo. O Congresso tem medo de botar a mão nisso. Porque como a doutora Verônica falou aqui, qual é o parlamentar que vai querer ficar mal visto? Se dispôs com o seu eleitor. Com os seus eleitores. Sua base de eleitorado. Que é base que trabalha, principalmente. Não é? Existe uma proposta aí, que não sei se ela está caminhando, de criar tipo um novo Congresso para fazer algumas reformas estruturantes. Tipo uma nova Constituinte. Você já ouviu falar sobre isso? Não estou... Também não. Também não. Eu queria fazer um comentário sobre a reforma, dentro do que o Cícero já falou, o seguinte: no início do governo Lula, ele criou um fórum de discussão a nível nacional para discutir a reforma trabalhista e sindical. Eu participei representando a CNI, Confederação Nacional da Indústria, e eu tive a oportunidade de perceber o seguinte: as entidades empresariais, em alguns pontos, até falavam a mesma linguagem. Eu vou só reafirmar e ilustrar o que ele disse: a dificuldade de conciliar tantos interesses. Então, nós, até do patronal, tinha a Confederação da Agricultura, o setor de bancos, de comércio e a CNI. Então, a gente até tinha, na maioria dos casos, a mesma opinião, mas em alguns não. Já o lado dos trabalhadores era formado por representantes das centrais. Eles optaram, as centrais nem eram entidades regulares como hoje são, mas estavam lá representantes das centrais. E eles não conseguiam chegar num consenso sobre qualquer assunto. Então, as discussões não evoluíam. A gente ia para Brasília, ficava lá a tarde inteira, aí pedia tempo, não, vamos esperar mais um pouco. Então, assim, realmente, aí quem participava das discussões? Tinha um representante do Executivo, do Ministério do Trabalho, um representante do Poder Judiciário, geralmente um ministro do TST. Então, ali os interesses são tão conflitantes que não se conseguiu evoluir, não se andou. E aí o governo Lula, o que o presidente fez na época? Ele conseguiu fazer algumas reformas. Uma das coisas que ele fez foi reconhecer as centrais sindicais. Porque as centrais sindicais, até então, eram como uma associação. Hoje tem uma lei que as reconhece como entidade sindical, que até nós entendemos que há um conflito aí com a Constituição, mas acho que não vem ao caso que a gente entrar nessa questão jurídica. Mas as centrais sindicais hoje são entidades sindicais que recebem dinheiro, e muito dinheiro, do governo, a parte aí da contribuição sindical, a parte que era do governo, dos trabalhadores, um dia de salário do mês de março, a parte que é do governo vai para a central. Então, isso já foi uma reforma que o governo Lula conseguiu fazer na parte dos trabalhadores. Mas as discussões foram vários meses e não conseguimos evoluir em nada. Dorico, tem uma questão que fica no ar sempre, quando a gente fala sobre esse assunto das centrais sindicais, porque o Sistema S, ele é auditado, se eu não me engano, pelo Tribunal de Contas. Já as centrais sindicais recebem esse bolo de dinheiro, que não é pouco, e eles não têm que prestar conta de nada. Qual que é a visão do empresário sobre isso? Olha, a gente vê isso com uma grande preocupação, porque tudo que nós fazemos, nós somos fiscalizados. E tudo que o empregado faz, que é voltado para ele, não é fiscalizado. Isso é uma coisa que a gente não entende. Por que existe essa diferença? Se nós temos que prestar conta, por que eles não têm que prestar conta? É onde que eu concordo com o Cício,
com relação à questão da reforma trabalhista. Ela sai. Eu acho muito difícil a gente pensar em uma reforma trabalhista agora, primeiro pela situação que nós estamos vivendo e da forma que ela está sendo conduzida. Então, se a gente começa a voltar para as centrais sindicais, o Lula vem e fortalece as centrais sindicais. E a coisa começa a ficar enfraquecendo do setor produtivo. Agora, nós temos um paradoxo aí, porque ao mesmo tempo que você tem uma tentativa do próprio governo de fortalecer as entidades sindicais e tal, por outro lado, as próprias entidades sindicais são limitadas para negociar. A verdade é que hoje nós não temos os sindicatos com condições de negociar de uma forma adequada as questões das relações de trabalho. Não tem. As pautas sindicais hoje estão em cima de coisas de ordem muito mais de benefícios, essas coisas, de ordem econômica, algumas pequenas coisas, mas quando se fala de relações de trabalho, as pautas sindicais não trazem praticamente quase nada sobre isso, com várias exceções. Não se discute isso em negociação coletiva? Não se discute muito mais do que a questão de condições de trabalho. Discute concessões do lado do patronal. Exato. Não se discute modernização. Aliás, quando você toca nesse assunto, o sindicalista corre disso como o diabo corre da cruz. Ele não tem espaço para fazer isso. O modelo não permite isso hoje. E esse é o ponto que nós nos referimos, que a gente precisa de mudar. Então, a área sindical carece também de uma reformulação, a legislação. E ela precisa de vir para dar aos sindicatos, tanto dos empregados quanto dos empregadores, maior poder de negociação. O problema é de vocês. Resolvam. O Estado deveria ter essa postura. Claro, que mantendo a proteção básica que o Estado precisa dar. Então, aquilo que é básico, como fala em proteção das relações de trabalho, o Estado tem que lidar. Porque a história já conta, já mostra que se não houver lei, o ser humano escraviza o outro. Então a lei básica precisa... E a nossa Constituição estabelece como uma de suas premissas básicas a validade dos acordos e convenções coletivas. Então, quando você lê isso na Constituição, então o que for acordado tem que ser respeitado. Só que não é isso que acontece na prática. Quando há alguma situação que o empregado depois questiona, ou até o próprio Sindicato dos Trabalhadores, que negociou uma coisa diferente da lei, depois ele mesmo entra na Justiça. E o Judiciário, a maior parte, nem todos, mas a maior parte, entende que não poderia ter feito o que eu disse aí, dividir as férias de quem tem mais de 50 anos. Ou dividir as férias em 3 períodos, a lei só permite em 2. Realmente nós estamos vivendo aí uma grande insegurança jurídica. Voltamos já. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 3214-4601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. De volta ao terceiro e último bloco, coloca aqui a pergunta para já esquentar e nós finalizarmos o nosso programa sobre a modernidade do trabalho. Cícero, doutora Verônica ou Dorico? Apagão de mão de obra. Está claro, todos nós estamos vendo isso.
né? Os jovens querendo mais lazer e menos horas de trabalho, e aí pouca gente estuda, pouca gente realmente desenvolve ou se prepara para o trabalho. Então, como vai ficar no futuro a questão do trabalho? O que vem pela modernidade? Eu acho que é uma boa pergunta. Primeiro, nós precisamos de caracterizar o que está acontecendo no mundo hoje nessa área do trabalho. O trabalho está ficando cada vez mais intelectualizado, menos operação e mais o uso da inteligência, de ideias e criatividade. Quer dizer, o trabalho criativo é a grande tônica que nós vamos ver agora para frente. O uso da tecnologia em massa, né, para facilitar o trabalho. E também as novas gerações, principalmente a chamada geração Y, que não quer mais trabalhar com aquelas jornadas, aqueles modelos maçantes, não quer um chefe chato, não quer se subordinar a carga horária contínua, quer horário flexível. Quer horário flexível, quer se subordinar a cargas horárias em que ele possa conciliar vários interesses que ele tem, poder prestar serviço para mais pessoas. No trabalho, as organizações estão trabalhando cada vez mais por projeto. Isso significa dizer que em determinados projetos você tem que ter categorias profissionais que fazem uma parte do projeto e outras complementam, e essas mesmas categorias prestam serviço para outras empresas e outros, complementando outros projetos. Então, esse modelo que nós temos hoje, que é um modelo industrial, em que você tinha previsibilidade e você poderia definir carga horária de começo, meio e fim, esse modelo está se esvaindo. A indústria hoje não tem mais gente trabalhando na produção da forma que trabalhava. Tem menos gente cada vez mais na indústria e cada vez mais as pessoas que estão ficando, pessoas que estão utilizando equipamentos, que estão utilizando software, utilizando processos cada vez mais modernos. Então, isso tem que melhorar. Agora, com esse modelo que nós temos no Brasil, nós vamos sofrer muito, o custo vai ser muito alto em todo sentido. Quer dizer, nós vamos atrasar. Então nós estamos exportando emprego para a China, para outros países menos desenvolvidos? Nesse aspecto, sim. Porque mesmo a China, não se engane com a China. A China tem muita força de trabalho operacional, que paga uma miséria lá, mas tem muita tecnologia na China hoje, tem muita automação na China, tem muito investimento em automação, e essa é uma das razões pelas quais eles também conseguem diminuir o custo do trabalho. Eu não sou favorável ao que o chinês passa hoje no ambiente de trabalho, na operação. Eu acho que há uma exploração ali das condições humanas de trabalho. Mas nós temos uma realidade que não podemos ignorar. E o Brasil precisa de ter uma forma mais inteligente de conduzir suas relações de trabalho para que o ganho seja dos dois lados, não só de um lado. E a questão da terceirização, doutor Verônica, como é que o Ministério, como é que está sendo tratado esse assunto no Brasil? Porque a gente vê, como o Cício disse aqui agora, que as empresas também estão terceirizando partes de seus projetos. Ou seja, você não tem aquela inteligência dentro do seu quadro de funcionários, colaboradores, e você tem que buscar fora. Então acaba sendo uma terceirização nesse processo ou em outros diversos na linha produtiva. Como é que hoje é vista a terceirização? A terceirização é um dos grandes gargalos da nossa realidade trabalhista. Dentro desse modelo que foi falado aí agora, onde trabalha-se por projetos, é exatamente isso que você disse. Busca-se especialistas em determinadas atividades. A pessoa, ela quer executar um trabalho hoje aqui, outro ali, dada a expertise que ela tem. E isso a legislação nossa não regulamenta. Então, hoje a terceirização no Brasil, como que ela está? Dentro do esboço legislativo. Não existe lei que regule a terceirização. Existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O que é súmula? É o entendimento predominante do nosso mais alto tribunal trabalhista naquele assunto. A súmula não tem poder de lei, mas ela vincula todos os julgados naquele tema. E essa súmula traz lá as condições onde é lícito terceirizar. Aí vem que pode-se terceirizar atividade meio e não atividade fim. Só isso já gera uma discussão. Se você for aos dicionários, você vai ver que fala o que é atividade fim, o que é atividade meio, das coisas mais difíceis que existe. Então, uma das coisas que a FIENG se bate muito junto com a CNI é na necessidade de uma lei
que estabeleça as regras sobre a terceirização. Porque hoje, como estamos sem lei, só com esse enunciado e com esses conceitos amplos, como pode terceirizar atividade meio, não pode terceirizar atividade fim e outras condições, isso gera uma discussão no judiciário muito grande, uma atuação do Ministério Público do Trabalho muito forte, eles têm uma frente contra a terceirização nas empresas, e isso gera uma insegurança jurídica enorme. O que eu posso terceirizar? Se eu estou terceirizando, depois vem aqui e fala que eu não podia, que isso era minha atividade fim. Aí cai de novo, o que é atividade fim, o que é atividade meio? Isso só vai ser resolvido se tiver uma lei e que não deve entrar nessa questão de atividade fim e atividade meio. O governo federal, o governo estadual, tanto municipal também, é o que mais terceiriza. E eles são, assim, vamos dizer assim, os mais interessados e não fazem nada. Não fazem nada. Eu acho que o telespectador deve estar perguntando o seguinte, assistindo esse debate. Bom, vocês estão dizendo que tem um excesso de regulamentação na área trabalhista e ao mesmo tempo estão defendendo que tem uma regulamentação da terceirização. Né? Eu vou tentar explicar o fenômeno desse raciocínio. É que, pela ausência de uma regulamentação da terceirização, a Justiça do Trabalho, os órgãos fiscalizadores, eles vão pela legislação existente, eles vão por todas eles utilizam todas as travas que existem hoje, que acabam proibindo a terceirização. Então, ótimo, se nós tivéssemos uma legislação que desse a possibilidade de empregado e empregador, de prestador de serviço e tomador de serviço, poderem negociar as suas bases e não entrar nessa questão de atividade fim, atividade meia, essas coisas, ótimo, não precisaria de regulamentação. Agora, como tem a trava, eu preciso de regulamentar. Porque a trava hoje você não pode terceirizar atividade fim. Aí o que é atividade fim e o que é atividade meia, ninguém sabe. Isso é a tal da insegurança jurídica. Exato. Além disso, doutor Verônica, a gente vê aí certas reclamações trabalhistas que os advogados, vamos dizer assim, né, de porta da justiça, lá, que eles ficam lá no fórum, eles catam o trabalhador humilde e formulam uma reclamação trabalhista que muitas das vezes ela é até, assim, vamos dizer assim, uma afronta ao bom senso. Você coloca lá que a pessoa trabalhou 10 horas extras naquele dia, durante 30 dias, e você vê que isso é impossível hoje. Parece que a pessoa não dorme. Parece que a pessoa não dorme, que ela não tem família, que ela não toma banho. Isso como é que está sendo trabalhado? Porque na minha visão, eu acho que o advogado que faz isso, erroneamente, ele tinha que também ser penalizado. Ou seja, porque o patronal, ele tem um custo para se defender com o seu advogado. Exatamente. O trabalhador, ele não tem custo nenhum. Ele vai lá, faz as suas reclamações, as suas invenções, e aí depois fica por isso mesmo ou acaba levando alguma coisa. Então, assim, existe algum processo que está sendo feito para que o advogado que faz isso seja penalizado? Olha, eu acho que já deve ter até existido algum projeto de lei aí em tramitação que coloca alguma responsabilidade para o advogado, mas acho muito difícil disso ser transformado em lei. Mas isso não está dentro da ética? Não, eu acho que eu posso ajudar a explicar isso. Primeiro, a OAB, a Ordem dos Advogados, inclusive nós estamos aqui, onde nós estamos, que é responsável por apurar e julgar esses fatos e penalizar o mau advogado. Em todas as profissões, você tem os bons e os maus profissionais. Né? Quando há denúncia, quando há provas materiais, etc., a OAB toma as devidas medidas dela. O que ocorre é que muitas vezes é difícil provar isso. É muito difícil provar isso. Eu, quando falei que a reforma trabalhista tem várias opiniões que precisam ser conciliadas, a classe dos advogados trabalhistas também é uma categoria que precisa ser ouvida também. E que também tem as suas opiniões, e tem opiniões divergentes. No meio da classe dos advogados, tem opiniões divergentes também, quando você fala de uma reforma trabalhista. Então, é complexo em função disso. Agora, sobre o mau advogado, a OAB tem que tomar as devidas medidas, à medida em que ela recebe denúncias e que ela tem provas para julgar. Isso é papel da OAB e não precisa de uma lei para regulamentar isso não. Isso já é regulamentado pela própria OAB. A OAB ela tem um conselho aqui em Belo Horizonte que julga essas atitudes que os advogados têm tomado. O que não está acontecendo é reclamação por parte, às vezes nossa,
que recebemos essa reclamação trabalhista, ou pelo colega dele, para fazer essa denúncia. Existe essa omissão por nossa parte. Se nós estamos omitindo, se não estamos reclamando, ele não vai ser punido. Mas a partir do momento que nós reclamamos e fazemos a denúncia, eu tenho certeza que a OAB vai tomar providência. E tem tomado. Agora, Pedro, nessa questão ainda da modernização do trabalho, o Brasil não tem outro caminho. Ele vai precisar de modernizar. A forma é que está em discussão. No nosso ponto de vista aqui, fazer de uma vez não vamos conseguir. Nós temos que definir uma estratégia de ir fazendo isso gradativamente, elegendo os pontos mais urgentes e ir debatendo e reformando e modernizando. Isso é o que precisa ser feito. Agora, alguém tem que liderar isso. Hoje no Brasil não tem liderança para isso. Nós não temos liderança hoje em cima desse assunto, porque tem medo. Parlamentares têm receio disso, as próprias entidades têm receio disso, os próprios empresários têm receio disso. Quer dizer, você não tem liderança puxando isso hoje. Esse é o mais sério. Então, os nossos problemas, para serem resolvidos, dependem de nós. Mais uma vez, está constatado. Nós temos que ter coragem de enfrentar essa situação, temos que ter coragem de colocar isso em pauta, debater e ajudar a reformular. Cícero, eu até te parabenizo porque você realiza 2 eventos importantes aqui na cidade de Uberlândia. E gostaria que você falasse um pouco sobre esses eventos, porque realmente você traz um pouco de discernimento, né, para todo o público em geral, seja trabalhador, seja advogados, seja Ministério Público, ou seja empregador. Fale um pouquinho sobre esses 2 eventos importantes. Nós fazemos com a participação da FIENG, o apoio muito seu, inclusive, da FIENG em Belo Horizonte, está aqui a doutora Verônica. Que inclusive já participou de alguns. Né? Nós fazemos um fórum trabalhista, onde nós fazemos debate sobre a situação, tudo isso que a gente conversou aqui, né? Analisa, inclusive, aqueles pontos em que o empresário precisa estar alerta, trazemos sindicalistas, debatemos com sindicalistas, escolhemos vários pontos de vista, e isso é importante para a atualização e a preparação hoje do empregador e também dos sindicatos das diversas categorias, né? Sem falar nos profissionais, advogados, os gerentes e diretores das áreas de talentos humanos que ganham muito com esse evento. Nós pretendemos fazê-lo agora no mês de julho. E normalmente no mês de outubro nós fazemos o Congresso de Gestores de Talentos Humanos do Brasil Central, que é voltado para a sensibilização dos profissionais de talentos humanos aqui da nossa região sobre as boas práticas em gestão de pessoas, né? O cuidado que tem que ter desde o ambiente de trabalho, com a questão das oportunidades de crescimento para as pessoas, o investimento em formação, a questão da preparação de lideranças, o que está vindo por aí hoje em termos de modernidade, ferramentas de gestão, para as empresas poderem adotar e modernizar suas relações de trabalho. Quer dizer, então é um evento que aborda o aspecto mais legal, que é o fórum, e o que aborda o aspecto da gestão, que é o Congresso de Talentos Humanos, que é o PH Brasil, que nós vamos realizar agora no final de ano. Perfeito. Chegando ao final do nosso bloco, agradecemos a participação da doutora Verônica, que veio exclusivamente de Belo Horizonte, né, para nos brindar com a sua inteligência e expertise. A participação do Odorico, que é presidente do Sindicato da Indústria de Alimentação de Araguari, né, e do Dr. Cícero Penha, que é nosso presidente do Conselho de Relações de Trabalho. Agradecemos a você, né, pela audiência e até a próxima. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade.
Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.